Grandes civilizações. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então... Era uma vez, na história das civilizações... A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam.
Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império. Eu ganhei! Eu sou o maior! Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu e as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com um outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte. Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí, porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3 mil anos. Com essa descoberta,
fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. No próximo episódio, Mesopotâmia, segunda parte... Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia.